Então a gente tem que discutir qual é o papel que o controle da glicose tem na prevenção da doença cardiovascular no paciente com diabetes tipo 1. Há vários dados mostrando que maiores níveis de hemoglobina glicada estão associados a um maior risco de doença cardiovascular. Se a gente for analisar o impacto que o tratamento intensivo tem sobre esse risco cardiovascular, a gente vai lembrar daquela dupla, né, o DCCT e o EDIC. O EDIC foi acompanhamento a longo prazo dos pacientes do DCCT. Ele observou que aqueles pacientes que fizeram insulinoterapia mais intensiva, que alcançaram valores menores de hemoglobina glicada, tiveram também uma redução do risco de doença cardiovascular. Então, sim, a gente pode dizer que insulinizar esses pacientes de forma intensiva reduz o risco. Mesmo que depois diminui um pouco a intensidade. Perfeito. Porque, basicamente, o DCCT... Após 30 anos, diminui um pouquinho a diferença. Isso, né? Porque se a gente pegar o DCCT ali, ele avaliou ali 6 anos e meio, mais ou menos, e só viu ali, naquele tempo, redução de complicação microvascular. E aí o EDIC, que foi a expansão e a continuação, né, não era mais o mesmo controle tão intensivo como você tinha no início, mas aquele controle intensivo gerou memória, né, a famosa aí memória metabólica, né, e aí isso acabou gerando, depois de 30 anos, a gente observa redução do risco cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 1. Perfeito. Então, assim, não tem dúvida que o controle glicêmico aí vai ter um impacto positivo sobre o risco cardiovascular. Exato. Aí qual é o problema? Falar que é necessário controlar a glicemia é chover no molhado. Todo mundo sabe disso. Isso. Então, o que é que impede hoje que a gente tenha pacientes com diabetes tipo 1 melhor compensados? Então, vários aspectos, né? Desde o fato do tratamento em si ser incômodo, então é onde vem a importância de tecnologias, de, por exemplo, falar sobre insulina icodeca, insulina semanal, da gente ter, por exemplo, trazendo aqui para o Brasil, no SUS, como a SBD já recomendou recentemente, sensor de monitoramento contínuo de glicose para pacientes de alto risco de hipoglicemia, enfim, ter formas de tornar a adesão do tratamento ao paciente, de aumentar essa adesão do paciente ao tratamento, à insulinoterapia, ao monitoramento de glicose, permitindo assim um melhor controle glicêmico, né? Porque que precisa controlar, todo mundo sabe. Exato. O problema é a gente conseguir fazer isso de forma sistêmica e randomizada e prospectiva, né? Que é difícil. Eu acho que hoje a gente, tendo o que a gente tem de acesso à bomba de insulina, por exemplo, o sistema de monitorização contínua em crosstalk ali com a bomba, a história da tecnologia do pâncreas artificial, que já está, assim, só falta ser aprovada para liberação para uso, mas a gente já tem esse close loop, né? A insulina aqui ele faz um controle em tempo real. Então, assim, quando a gente tiver isso em emprego mais rotineiro, a gente vai ter um benefício muito grande em uso nessa população. Ainda é uma tecnologia de baixo acesso, né? Muito cara, pouco disponível, mas a gente vai ver muito. Eu acho que falta também essa visão entrando na parte de governante, né? Essa visão de que você investir no tratamento para paciente do DM1, né? Então, fornecendo tecnologias mais novas, é uma economia a longo prazo. Lógico. Né? Porque a gente está falando aqui de reduzir risco cardiovascular. A gente sabe o peso que doença cardiovascular tem para o sistema de saúde. Então, você reduz isso a longo prazo, você vai ter uma economia a longo prazo. E veja, se eu estou compensando esse paciente a ponto de reduzir complicações macrovasculares, eu também estou reduzindo retinopatia diabética, doença renal de diabetes, neuropatia, complicações de pé diabético, total. Tudo isso é custo, muito custo. Exato. Excelente.